um hotel super exclusivo de apenas 14 apartamentos e suítes dentro do Palácio de Versalhes. Já se imaginou vivendo como o rei Luís XVI e a sua mulher Maria Antonieta? Pois é isso que acontece aqui no Le Grand Contrôle. Localizado cerca de 20 quilômetros a sudoeste de Paris, o Palácio de Versalhes foi, a partir de 1682, a sede da corte francesa. 3 reis viveram e governaram a França a partir daqui: Luís XIV, seu bisneto Luís XV e o neto de Luís XV, Luís XVI, que precisou deixar Versalhes em 1789, quando teve início a Revolução Francesa. Foi o rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, que mandou construir Versalhes do jeito que o palácio é hoje, a partir de 1669. A parte de Versalhes em que o hotel Le Grand Contrôle está localizado, na ala sul, foi erguida em 1681, ou seja, 340 anos atrás. Na época, o prédio servia de moradia para artistas, músicos, escritores e cientistas que atuavam na corte de Luís XIV. Cerca de 100 anos após a inauguração de Versalhes, já no reinado de Luís XVI, na segunda metade do século XVIII, essa parte do palácio havia se transformado no Controle Geral de Finanças da França, uma espécie de Ministério da Fazenda, e daí vem o nome do hotel. Inaugurado em junho de 2021, o Le Grand Contrôle levou 4 anos para ficar pronto, e só a reforma das fachadas e da estrutura interna custou, sem a decoração, 50 milhões de euros. O hotel faz parte do grupo francês Herrel, que tem outros 5 hotéis de luxo espalhados pela França. Toda a restauração do prédio do Le Grand Contrôle foi feita com assessoria dos historiadores do palácio para que o hotel tivesse o máximo do conforto do século XXI, mas com uma aparência de 1788, ano do último inventário dos bens de Versalhes. Naquela época, o lugar vivia seu período mais esplendoroso e opulento, o que não por acaso levou à Revolução Francesa e à morte por decapitação do rei Luís XVI e de sua mulher, a famosa Maria Antonieta, em 1793. Cerca de 70% do mobiliário e obras de arte do hotel são originais do século XVIII e foram comprados de antiquários e colecionadores de toda a Europa. E o cuidado na reconstituição de época foi tanto que até os funcionários usam uniformes parecidos com os que existiam na época de Luís XVI e Maria Antonieta. Já no restaurante Ducasse au Château de Versailles, o prestigiado chefe Alain Ducasse, que tem mais de 20 estrelas Michelin no currículo, propõe refeições inspiradas no reinado de Luís XIV. Até a água mineral favorita do Rei Sol é servida aqui. E a imersão neste universo não para por aí. No fim da tarde, quando os turistas vão embora de Versalhes, os hóspedes do Le Grand Contrôle têm direito a visitas guiadas exclusivas pelos salões do palácio. Olha isso! Acabei de entrar na minha suíte. Essa é a Laurine, que é a minha mordomo aqui no hotel. Adorável, Laurine. Je suis tellement content d'être ici. C'est mon plaisir de vous accueillir au Grand Contrôle. Ça me fait très très plaisir de vous recevoir. Vous êtes plein d'enthousiasme, donc ça fait Oui, très plaisir mais bien sûr, à avoir. Bien sûr. Et moi, je vais avoir l'occasion de regarder chaque détail pour partager avec nos amis qui nous regardent. Os 14 apartamentos e suítes do Le Grand Contrôle foram batizados com nomes de pessoas importantes do reinado de Luís XVI que ocuparam esse prédio na época em que aqui funcionava o controle geral das finanças da França. A minha suíte tem 70 metros quadrados e se chama Suite Lomenie de Brienne, em homenagem a um cardeal que foi um dos ministros das finanças que Luís XVI teve. Bom, vamos começar a explorar tudo por aqui? Logo que a gente entra na suíte Lomenie de Brienne, a gente encontra vários armários, todos super espaçosos.
Dobrando à esquerda, tem a sala de estar. E eu já vi que tem algumas surpresas me esperando ali sobre a mesa. Frutas, um livro lindo de Versalhes, macarrons Ladurée, chocolates Alain Ducasse, esse livrinho com 100 perguntas e respostas sobre o Palácio de Versalhes. Tem um presente aqui para mim também. Lézerelle. Oba! Um aromatizador de ambiente. Que delícia! Adorei o presente. Tem uma caixa aqui nesse móvel. Olha só, com material de escritório. Tem tudo aqui. E essa caneta de pena. Até nas gavetinhas eles colocaram papel, o logo do Lézerelle para revestir. Que charme! Adoro essa forma como os franceses arrumam as almofadas. Como se tivesse dado um golpe de karatê. E eles dão de fato. É assim que faz. E não é porque estamos em um hotel que recria ambientes do século XVIII que nós não temos tecnologia. Aqui nesta caixa tem um tablet em que o hóspede consulta tudo o que ele precisa saber sobre o hotel, uma caixinha de som Marshall para ser usada durante a estada e um celular para você se comunicar com seu mordomo ou qualquer outro departamento do hotel. E se você estiver se perguntando cadê a televisão, não, gente, Maria Antonieta não assistia TV. Aqui, junto à sala, um dos 2 banheiros da suíte. Vamos olhar o quarto? Todos os apartamentos suítes do hotel têm uma decoração diferente. Sendo que em todos eles a gente encontra as paredes revestidas com tecidos que tem essa padronagem, chama-se toile de Jouy em francês. Ela retrata a vida no campo. O mesmo tecido das paredes a gente encontra na cabeceira da cama, no cobre-leito, nas cortinas, nas cadeiras, nas almofadas. E eles fizeram uma pesquisa nos arquivos do palácio para identificar o tecido, a padronagem e as cores que eram utilizadas no século XVIII. Reproduziram tal qual, assim como era na época, para poder decorar o hotel. Olha que máximo! Todo esse mobiliário também é de época. Eles compraram em leilões, galerias de arte e trouxeram para cá móveis do século XVIII. Olha a fronha com o logo do Lézerelle. E a caixa com lenço de papel lá da mesinha de cabeceira com o mesmo tecido da parede. Gente, em todos os armários e gavetas eles colocam esse papel para revestir o fundo. Para cá fica o frigobar. Olha os cuidados, é tudo revestido com toile de Jouy. Adaptador, se você precisar. Esse saquinho é para você deixar para a equipe de mordomia engraxar os seus sapatos. Se você preferir polir você mesmo, tem aqui um polidor, sacos de lavanderia, agulheiro. Ah, isso aqui é ótimo para tirar pelo da roupa. E com o logo do Lézerelle também. Aqui embaixo fica o frigobar. A máquina de café expresso revestida com o mesmo couro que reveste a caixa. É impressionante. E olha que linda essa caixa. Eu vou tirar para vocês verem com a louça do chá e do café. Que coisa mais chique. Até a chaleira é revestida com o mesmo couro. Tudo. Jujubas, balas,
mix de nuts. Para cá fica o cofre e aqui o frigobar propriamente dito. Essa é uma peça da suíte que dá passagem para o banheiro. Para o outro lado, certamente o reservado. Na França é sempre separado. Ficam em ambientes distintos, o banheiro e o reservado. Aqui nesse móvel, uma caixa com escova e pasta de dente, kit para fazer as unhas, pente, lenços descartáveis, polidor de unhas, enxaguante bucal, protetor labial e uma bucha para banho. E aqui o secador de cabelo. Eu tô saindo agora para minha primeira visita ao Palácio de Versalhes, junto com o grupo. O grupo já está aguardando aqui no salão do Grand Contrôle e nós vamos sair daqui a pouquinho. Mas eu preciso antes compartilhar com vocês o céu. Esse céu espetacular de Versalhes. Sem palavras para descrever esse fim de tarde. Gente, essas pessoas todas caminhando é porque o Palácio Versalhes está fechando. E só nós que estamos hospedados no Grand Contrôle temos acesso a Versalhes nesse momento. Quando o rei Luís XIV mandou construir Versalhes, ele queria que este fosse o maior e mais belo palácio do mundo, algo que servisse como símbolo do seu reinado e poderio. Afinal, foi ele que disse "L'État c'est moi", o Estado sou eu, frase histórica que era uma demonstração do poder absoluto concentrado nas mãos de uma única pessoa. E eu acho que ele conseguiu o que queria. Versalhes tem 67 mil metros quadrados de área construída e 2.300 cômodos. Hoje, nós vamos apreciar alguns deles, como os aposentos do rei e o imponente Salão dos Espelhos. De volta ao Le Grand Contrôle, é hora de descer para jantar no restaurante do chefe Alain Ducasse, em uma experiência imersiva como se estivéssemos na corte de Luís XIV.
Monsieur Dumont, bienvenue à la table du roi. Merci beaucoup, merci Pierre, c'est très gentil. Eu estou absolutamente encantado com esse lugar. Olha o cenário. É mágico. Olha a delicadeza desse sal e pimenta. Essa pá para limpar a mesa é incrível. À boire pour les rois. Ah, merci. L'eau du roi, Châteldon. Ah, esse Châteldon. Gente, essa água que o Pierre está servindo, a Châteldon, era a água preferida do rei Luís XIV, o rei Sol. Eu acabei de mudar de lugar para poder ter mais luz e filmar todos os detalhes para vocês. Monsieur, bœuf clicot rosé. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gente, santé. Eu vou falar pra vocês por que o champanhe foi servido nessa taça. Que, aliás, eu gosto muito de tomar champanhe nessa taça aberta. É porque assim você consegue sentir melhor o buquê, os aromas do champanhe. Eu, particularmente, gosto muito mais de champanhe assim do que naquela taça flute, que é aquela taça mais comprida. Santé. O jantar começa com diferentes pães, canapés e eu não consigo tirar os olhos de todas essas coisas lindas. Taças de cristal Baccarat, talheres Christophe, é tanto detalhe. Isso é o que os franceses chamam de art de table, que é a arte da mesa. Tudo é pensado, tudo cheio de detalhes, tudo é bonito, tudo é refinado, de bom gosto. Hora de comer. São 3 entradas que chegam ao mesmo tempo. Ovos com caviar, um dos pratos preferidos de Luís XIV, tartelete de abóbora com cogumelos negros, conhecidos como trombetas da morte, e uma gelatina de lagosta azul. Tudo bem diferente e bem gostoso. O próximo vinho é um Chateauneuf de Pape branco que vai acompanhar o primeiro prato. Um linguado com molho de vin jaune, um vinho amarelo tipicamente francês, acompanhado de alcachofras recheadas. Uma delicadeza. Agora, um tinto Pessac-Léognan La Chapelle de la Mission, da região de Bordeaux. E uma correção. Lembram que eu falei que esta era uma pá para limpar a mesa? Nada disso, gente. É que o próximo prato é um frango com legumes que o rei Luís XIV adorava comer quando estava jantando sozinho. Então, ele mesmo se servia com uma espátula dessas. E por falar em Luís XIV, no século XVII, na hora das refeições, tinha sempre um pouco de entretenimento. E aqui está o mágico do Le Grand Contrôle. Não é demais isso? A sobremesa é servida de forma sincronizada em todas as salas do restaurante. Aliás, sobremesa não, sobremesas. Aqui temos uma mousse de mel do Trianon, produzido aqui mesmo no Palácio de Versalhes, figo servido com sorvete de figo e o gâteau de roi, o bolo do rei, uma linda torta de chocolate servida com calda de chocolate e amêndoas. Eu vou experimentar todos. Isso é muito bom. Parfait. No dia seguinte, bem cedo, adivinhe, estou de volta ao restaurante onde vou tomar o café da manhã. O que será que tem nessa linda mesa? Aqui nós temos os queijos,
fazer um queijo de cabra, salada de frutas, pão au chocolat, croissant, frios, uvas, a manteiga com o logo do Herrel, salmão defumado, pães, aqui são geleias, mirtilo, laranja e mel. Ali atrás tem nuts, waffles, olha isso que delícia, chocolate para comer junto com waffles, ovos mexidos, pão de campagne. Esse é um consomé, que era o consomé preferido do rei Luís XIV, suco de laranja, muffin de frutas vermelhas, pomelo, abacate e café. Toda manhã, entre 10 e meio-dia, os hóspedes do Le Grand Contrôle têm direito a visitas guiadas exclusivas antes da chegada dos turistas ao Petit Trianon e ao Grand Trianon, 2 palácios menores que ficam nos Jardins de Versalhes. E como isso aqui é muito grande, a gente vai para lá de carro. O Petit Trianon foi inaugurado em 1769. Ele é um pequeno prédio de 3 andares em estilo neoclássico que o rei Luís XV mandou construir para sua amante, a Marquesa de Pompadour, mais conhecida como Madame Pompadour. Só que a Madame de Pompadour morreu antes da obra ficar pronta, e quem acabou aproveitando isso daqui foi a outra amante de Luís XV, a Madame de Barry. Em maio de 1774, Luís XV morreu repentinamente de varíola, deixando o trono francês para seu jovem neto Luís XVI, de 20 anos, que estava casado desde os 15 com a arquiduquesa austríaca Maria Antonieta, que era 1 ano mais nova que ele. E onde é que o Petit Trianon entra nessa história? Maria Antonieta vinha de uma família grande na Áustria, era a 15ª de um total de 16 irmãos, e sentia-se muito sozinha desde que se mudou para Versalhes aos 14 anos para se casar com Luís XVI. Ao virar rei, Luís XVI deu o Petit Trianon de presente para Maria Antonieta, para que ela pudesse levar ali uma vida longe das fofocas e intrigas do palácio. A Madame de Barry, que detestava Maria Antonieta, foi rapidamente expulsa do Petit Trianon. O lugar tinha agora uma nova rainha que promovia jantares, espetáculos teatrais e várias festas, tudo do jeito que ela gostava. No 3º andar do Petit Trianon está até hoje preservado esse extravagante quarto com motivos orientais, ocupado por Luís XV até um pouco antes de sua morte. Perto do Petit Trianon fica o Grand Trianon, o refúgio dentro de Versalhes do rei Luís XIV. É um palácio bem maior que o Petit Trianon, porém bem menor que Versalhes, e os hóspedes do Le Grand Contrôle também podem visitá-lo pela manhã, antes de sua abertura para os demais turistas. Olha isso! De volta ao Le Grand Contrôle, é hora do almoço, que começa com champanhe Veuve Clicquot servido em uma taça mais larga, do jeito que eu gosto. Eu estou aqui fazendo a escolha do meu menu. Só para vocês saberem, eles têm um menu de 3 pratos por 90 euros. Os Signature Dishes são 5 pratos por 140 e você pode pedir os vinhos harmonizados por 80. E mesmo quem não está hospedado pode vir ao restaurante, pode reservar. Eu escolhi a langoustine de entrada, como prato principal veal, que é a vitela, e claro que eu vou de chocolate na sobremesa. Olha a carta de vinhos, tamanho. Bom, e abri logo no Blanc, que é claro, que é o que eu sempre gosto de tomar.
E a gente vai por regiões, ó, Alsace, Bourgogne, Puy-Fissé. Voilà, on va sur la Loire. En Sancerre, oui, tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup, Matteo. Merci, merci. O almoço começa com amuse-bouche de lagosta e creme, seguido da entrada que eu escolhi, lagostins com molho de alazão. E olha o estilo com que o vinho Sancerre que eu pedi é servido. A refeição continua com a minha vitela acompanhada de cogumelos, batatas e purê de batata. A sobremesa não poderia ser outra. A mesma torta de chocolate servida com calda de chocolate e amêndoas que eu comi ontem no jantar. A preferida do rei Luís XIV e também do carioca no mundo. Tem um detalhe que é muito legal, que são os uniformes que eles usam. O estúdio parisiense Terre et Ciel trabalhou durante 2 anos antes da abertura do hotel, desenvolvendo uniformes da época de Maria Antonieta. Eles utilizaram 1 quilômetro de tecidos, 120 metros de bordados e 5.000 botões. Olha que máximo! Agora é hora de fazer mais um passeio super diferente. O Le Grand Contrôle disponibiliza para os hóspedes carrinhos de golfe e a gente pode circular com eles pelos Jardins de Versalhes. Será que isso vai dar certo, gente? Vamos lá, coragem, Jaime! Eu parei aqui um instante para mostrar para vocês esses vasos verdes. Existem 1.500 vasos como esse, com esses arbustos espalhados aqui pelos jardins. Todos eles são guardados durante o inverno numa estufa. Eles utilizam aqueles tratores, aquelas máquinas que estão ali. Só que antigamente isso era feito à mão. Imagina isso, guardar todos os vasos numa estufa no inverno para colocá-los novamente quando a primavera chega. Olha que lindo! Olha isso! Os Jardins de Versalhes foram criados por André Lenôtre por encomenda de Luís XIV e levaram quase 40 anos para ficar prontos. Alguns dos destaques são a simetria dos canteiros e alamedas e os seus diversos lagos e fontes, fora, é claro, a possibilidade de admirar de longe a fachada do palácio. Uma curiosidade que eu queria contar para vocês é que nos anos 1620, Versalhes tinha apenas um pavilhão de caça, uma pequena residência rural que o rei Luís XIII, pai de Luís XIV, usava durante suas caçadas na região. E esses jardins aqui não existiam, tudo isso era uma floresta. Quando Luís XIII morreu, em 1643, Luís XIV tinha apenas 5 anos, uma criança. Mas uma criança que virou rei, e não foi um rei qualquer. Ele viveu ao todo 77 anos, tendo sido rei da França, portanto, por 72 anos. Aliás, Luís XIV é até hoje considerado o monarca mais longevo de toda a história mundial. E Versalhes está aqui, sua maior obra, retrato de um tempo que não existe mais, mas que os franceses souberam preservar muito bem como um registro inestimável da história do país. A gente escolhe o ambiente que quiser para o serviço de chá da tarde. E eu preferi fazer aqui na biblioteca para mostrar para vocês mais um espaço lindo daqui desse hotel. O chá da tarde do hotel é inspirado nas delícias apreciadas por Maria Antonieta,
como mini sanduíches de presunto e queijo e canapés de beterraba com queijo de cabra e de cenoura com laranja e também docinhos, como tartelete de limão, pudim de baunilha e mini torta de pistache. Esse é um sorvete de lima negra do Irã, que eu nem sabia que existia e que é uma maravilha. Esperta essa Maria Antonieta, hein? Para acompanhar, chocolate quente Alain Ducasse. Devo ter ficado com bigode, né? Impossível não ficar. E depois de um dia cheio como o de hoje, tirei um tempo para relaxar na piscina coberta e aquecida do Le Grand Contrôle. Reservei um horário só pra gente, pessoal. Que tal uma piscina dessas com hora marcada? Gente, eu tô aqui com o Julien Revah, que é uma simpatia, o diretor-geral desse hotel fantástico. E eu queria apresentá-los para vocês. Julien, je suis tellement content d'être ici, de découvrir cet hôtel. Il y a plein de détails. J'ai remarqué dans ma suite, dans les différentes salles, dans les restaurants. C'est vraiment... Oui, vous êtes vraiment dans un hôtel historique et on a un mobilier d'époque partout dans les salles. Et on a reconstitué une collection de près de 900 objets, des meubles, des chaises, des tableaux, des pendules, pour recréer véritablement un décor de la fin du XVIIIe siècle, un décor authentique. Vous avez même des meubles qui étaient dans Exactement. cette propriété Exactement. dans le XVIIIe siècle. Tout à fait. Lors de nos campagnes d'achat, on a trouvé dans un catalogue 2 encoignures, des meubles de coin, des meubles très spécifiques qui avaient été fabriqués pour un contrôleur général qui s'appelait Jacques Calonne. Et sur le détail des encoignures, nous avons vu produit pour le grand contrôle Château de Versailles. Et donc en fait on a enchéri sur ces 2 meubles et on a réussi à les acheter. Donc on a racheté du mobilier qui avait été créé pour le grand contrôle 300 ans auparavant. Mon Dieu, mais on peut voir. Avec plaisir, la chambre. C'est possible. Bien sûr. C'est dans une suite. Exactement. On peut aller la voir. Bien sûr, on y va. Oui, avec plaisir. parfait. Avec plaisir. Esta que a gente vai conhecer agora é a Suíte Necker, batizada em homenagem a Jacques Necker, um dos mais populares ministros de Luís XVI e figura importante da Revolução Francesa. Ela tem 120 metros quadrados, é a maior suíte do Le Grand Contrôle. Vamos conferir o quarto? O Julien vai mostrar pra gente alguns dos móveis originais do século XVIII mais curiosos que a gente encontra por aqui, como essa mesa com regulagem de altura, que podia ser usada para apoiar um candelabro, por exemplo, ou até mesmo para refeições rápidas. Esta é uma peça para ser usada em frente à lareira, como esta outra aqui. Ela servia para desviar o calor que vinha do fogo para as laterais. Mas essa que ele está mostrando tem uma peculiaridade. Ela também é uma escrivaninha, que permitia que alguém trabalhasse enquanto se aquecia perto da lareira. Que ideia genial! Este aparador também guarda um segredo brilhante. Quer esconder suas joias ou moedas de ouro em um lugar secreto? Tchan tchan! E que tal essa escrivaninha com um compartimento fechado à chave que dentro esconde essas mini gavetas? Eu com certeza ia esconder alguma coisa ali e depois não ia me lembrar onde tinha guardado. Ça s'appelle un semainier. Un semainier. Semaine. Semaine. Un 7 semainier. 7 jours, 7 tiroirs.
Maravilhoso. Eu nunca tinha visto um móvel desse. Chama-se Semelier. Seria um semanário que eles utilizavam para guardar arquivos. Então eram dossiês, arquivos que eles guardavam cada um para um dia da semana. Portanto, 7 gavetas. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Muito legal, né? E agora a emoção final. O móvel que pertenceu originalmente ao prédio do Controle Geral de Finanças da França. Olha isso! Le W qui est le W de Versailles. Et vous avez décrit ici pour le contrôleur général Jacques Calonne. Vous avez écrit grand contrôle ici. Oui, tout à fait. Et vous avez, alors on arrive petit à petit à le découvrir. Donc contrôle général est écrit ici, contrôle OL général. Et ici il y a écrit Calonne en fait. Et wow. Cette marque-là est présente dans tous les meubles qui étaient de commande royale. À Versailles, vous avez encore certains meubles avec ce sceau. C'est impressionnant. C'est un meuble qui est d'origine et qui a été fabriqué pour être au grand contrôle. Julien, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir et cette suite, elle est vraiment magnifique. Plaisir pour moi, merci beaucoup d'être venu. Je suis sûr que nos amis brésiliens vont vouloir venir ici pour découvrir cet hôtel. Avec grand plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, Julien vous attend ici. À très bientôt. Merci, Julien. Merci. O Le Grand Contrôle é realmente um dos hotéis mais espetaculares que eu conheço na França. E você pode reservar essa mesma experiência através da Carioca no Mundo Experience, que é uma parceria entre o Carioca no Mundo e duas das melhores agências de viagens do Brasil, a Fred Tour e a Travel Place. Através da Carioca no Mundo Experience, eu e a equipe do Carioca no Mundo vamos cuidar de cada detalhe com várias surpresas e amenities especiais para vocês que acompanham o canal. Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!